Olá a todos, aqui quem fala é o Alex Yuri. Hoje eu e o meu grupo, formado pela Camila Carvalho e a Itatiele Viana, vamos abordar o capítulo 2 do curso de Direito Ambiental. Iremos tratar hoje sobre o histórico da propriedade territorial rural no Brasil. Para compreendermos o direito agrário, atual como uma ciência social hoje em dia, é fundamental nós resgatarmos a memória histórica, pois os fatos jurídicos de hoje são respostas aos acontecimentos de ontem. Nós aqui veremos como a ocupação da terra evoluiu desde a chegada dos portugueses até a formação das estruturas fundiárias que conhecemos hoje em dia. Portanto, para começarmos, falaremos do período pré-sesmarial, compreendido entre 1500 e 1530. O primeiro período, chamado de pré-sesmarial, foi marcado por uma lógica puramente mercantilista. Expansão ultramarina do comércio português e conquista de novos comércios. Após a descoberta e a divisão do mundo pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal inicialmente não se interessou por uma colonização efetiva no Brasil, focando apenas no comércio de especiarias no Oriente. Nessa fase, a exploração brasileira limitava-se a feitorias, para a extração do pau-brasil, sem uma preocupação com a fixação de pessoas ou o domínio sistemático do solo. As feitorias elas funcionavam como armazéns, alfândegas e pontos de apoio à navegação, onde o feitor, que era o representante da coroa, ele gerenciava o escambo de mercadorias com os povos locais. Ou seja, Portugal inicialmente não quis colonizar, ele quis apenas extrair os materiais preciosos das terras do Brasil e comercializar no Oriente. Então, isso mostra como Portugal via a terra do Brasil naquele momento. Olá, me chamo Itatiele e vou falar sobre o início do regime das Seis Marias. Após o fracasso da exploração desorganizada do pau-brasil, em 1530, foi organizada uma expedição com tríplice finalidade: guarda-costas, exploradora e colonizadora. Com Martins Afonso de Souza, que estava à frente da expedição, a coroa portuguesa mudou sua estratégia para garantir a posse da terra contra invasores estrangeiros e dificuldades financeiras. Surge então a Seis Marias, uma instituição que se tornou o suporte basilar da nossa formação colonial. Surgiu uma política de concessão de terras visando usufruir mais das riquezas econômicas coloniais, protegendo contra piratas franceses, espanhóis e holandeses, além de suprir dificuldades financeiras do reino português. Os beneficiários dessa nova política eram geralmente homens de posse e homens de qualidade, que eram amigos do rei, o que acabou por transplantar uma estrutura aristocrática e semi-feudal para o solo brasileiro. Olá, gente. Eu, Camila, vou falar um pouco sobre a lógica da legislação de Sesmaria. É importante destacar que o direito de propriedade, no regime de Sesmaria, não era absoluto. Esse regime era inspirado em leis de 1375. O sistema impunha a obrigação de cultivar a terra, ou seja, o sesmeiro ele tinha responsabilidade de manter a terra cultivada e dando um retorno para a coroa. A ideia era salvar a agricultura. Por isso, era imposto um prazo para o cultivo, e se o sesmeiro não cumprisse esse prazo, ele perderia o direito e a terra seria devolvida para que fosse entregue a quem quisesse lavrar. Contudo, na prática, muitas das condições que eram impostas aos sesmeiros não eram cumpridas. A principal delas, cultivar a terra. E o que causava esse descumprimento era a própria negligência da coroa. Por quê? A coroa falhava na fiscalização. E essa foi a principal falha que fez com que o regime de Sesmaria não desse certo. A falha desse regime culminou na origem dos latifúndios no Brasil, que inicialmente foi focado na monocultura da cana-de-açúcar e também do trabalho escravo. Esse sistema criou uma estrutura social rígida, de casa grande e senzala. Uma relação entre a casa grande, que representava a autoridade do senhor branco, enquanto a senzala, que era a moradia dos escravos, representava a exploração e resistência. Com o tempo, a pecuária também teve um papel crucial e muito importante, né, no Brasil, através da criação do gado, que se expandiu para o interior do país, criando grandes latifúndios sertanejos. O que nos mostra que a história da propriedade rural brasileira é marcada por uma forte concentração de terras que remonta aos primeiros séculos da colonização.